A história do avivamento Azusa. A liderança das reuniões em Azusa. O irmão Seymour foi aceito como líder nominal, mas não havia papa ou hierarquia. Éramos todos irmãos, não possuíamos programas humanos. O próprio Senhor liderava. Não havia uma classe sacerdotal, nem ações sacerdotais. Essas coisas surgiram depois, à medida que o movimento apostatou. No princípio, não tínhamos nem plataforma, nem púlpito. Todos estavam no mesmo nível. Os ministros eram servos na verdadeira acepção da palavra. Não homenageavam os homens pelo que possuíam em recursos ou instrução, mas pelos dons que Deus lhes concedera. Ele colocava os membros no lugar certo do seu corpo. Agora, entretanto, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Jeremias 5, 30, 31. E também, os opressores do meu povo são crianças, às vezes adultos também, e mulheres estão à testa do seu governo. Isaías 3:12. O irmão Seymour costumava ficar sentado atrás de duas caixas vazias, uma em cima da outra. Normalmente, mantinha a cabeça dentro de uma delas durante o culto, permanecendo em oração. Não havia orgulho nessas circunstâncias. Os serviços religiosos eram quase contínuos. Pessoas sedentas podiam ser encontradas sob o poder de Deus quase a qualquer hora de dia ou de noite. Nunca o local estava fechado ou vazio. O povo vinha encontrar-se com Deus e ele estava ali. Por isso, a reunião era contínua e não carecia de liderança humana. A presença de Deus tornava-se mais e mais maravilhosa. Naquele velho prédio de teto baixo e piso descoberto, Deus fazia em pedaços homens e mulheres fortes e tornava a juntá-los outra vez para a sua glória. Era um tremendo processo de desmontagem e revisão geral. O orgulho e a autoafirmação, a autoimportância e a autoestima não podiam sobreviver naquela situação. O ego religioso pregava rapidamente seu próprio sermão fúnebre. Nenhum assunto ou pregação era anunciado de antemão, e nenhum pregador especial havia para aqueles encontros. Ninguém sabia o que aconteceria e nem o que Deus faria. Tudo era espontâneo, comandado pelo Espírito. Queríamos ouvir Deus por intermédio de quem Ele falasse. Não fazíamos acepção de pessoas. Os ricos e cultos eram iguais aos pobres e ignorantes. E era muito mais difícil para aqueles morrerem. Só reconhecíamos a Deus. Todos eram iguais. Nenhuma carne podia gloriar-se na presença divina, e o Senhor não podia usar quem tivesse opiniões próprias. Eram reuniões do Espírito Santo, guiadas por Deus. O avivamento precisava começar num ambiente humilde para que o elemento egoísta e humano não entrasse. Todos caíam aos pés do Senhor em humildade. Todos se assemelhavam e tinham tudo em comum nesse sentido de humildade, pelo menos. O teto era baixo. E por isso, as pessoas altas tinham de dobrar-se. Ao chegar a Azusa, já haviam se humilhado e estavam preparadas para as bênçãos. A forragem estava preparada para as ovelhas, não para as girafas. Todos podiam alcançá-la. Fomos libertos ali mesmo das hierarquias eclesiásticas e dos seus abusos. Queríamos Deus. Quando chegávamos à reunião, evitávamos o máximo possível cumprimentar e conversar uns com os outros. Queríamos primeiro chegar a Deus. Colocávamos a cabeça embaixo de algum banco e entrávamos em contato com os homens somente no espírito. Não os conhecíamos mais na carne. As reuniões
começavam espontaneamente com testemunhos, louvor e adoração. Os testemunhos nunca eram apressados pela agitação do homem. Não tínhamos um programa pré-estabelecido que necessitasse ser empurrado de qualquer maneira. Nosso tempo pertencia a Deus. Eram ouvidos verdadeiros testemunhos, vindos diretamente de corações vibrantes com as experiências. Se não fosse assim, quanto mais curtos fossem os testemunhos, melhor. Às vezes, uma dúzia de pessoas estava de pé tremendo sob o poder de Deus. Não precisávamos que um líder nos indicasse o que fazer, mas também não havia desordem. Estávamos absorvidos em Deus nas reuniões mediante a oração. Nossa mente estava voltada exclusivamente para Ele. Todos lhe obedeciam com mansidão e humildade. Em honra nos preferíamos uns aos outros. Romanos 12:10. O Senhor podia usar qualquer um. Orávamos por isso continuamente. Alguém finalmente ficava de pé, ungindo com a mensagem. Todos reconheciam isso e permitiam que acontecesse. Podia ser uma criança, um homem ou uma mulher. Podia ser do banco de trás ou do da frente. Não fazia diferença. Regozijávamos-nos na obra do Senhor. Ninguém queria aparecer. Só pensávamos em obedecer ao Senhor. Na verdade, havia tal atmosfera divina que só um tolo se colocaria de pé sem verdadeira unção. E mesmo assim não duraria muito. As reuniões eram controladas pelo Espírito, diretamente do trono da graça. Verdadeiramente foram dias maravilhosos. Muitas vezes cheguei a dizer que preferiria viver 6 meses naquela época a 50 anos de uma vida normal. Mas Deus ainda é o mesmo hoje. Fomos nós que mudamos. Alguém podia estar falando e repentinamente o Espírito caía sobre toda a congregação. Deus mesmo fazia os apelos. Homens caíam por toda a casa como mortos numa batalha ou corriam ao altar em massa, buscando a Deus. A cena muitas vezes parecia uma floresta cheia de árvores caídas. Uma cena assim não podia ser imitada. Não me lembro de ter visto um apelo sequer naqueles dias. O próprio Deus os chamava e o pregador sabia quando parar. Quando Deus falava, todos nós obedecíamos. Parecia algo temerário impedir a operação do Espírito ou entristecê-lo. O local todo estava cheio de orações. Deus estava no seu santo templo. À humanidade cabia ficar em silêncio. A Shekinah, a glória de Deus estava ali. Aliás, alguns diziam ter visto a glória do Senhor envolvendo o prédio durante a noite. Eu não duvido. Mais de uma vez parei ao aproximar-me daquele local e orei pedindo forças antes de ousar continuar. A presença do Senhor era muito real. Deus trata com a carne pelo batismo. Às vezes, homens presunçosos apareciam no nosso meio, especialmente pregadores que tentavam espalhar suas próprias ideias e se autopromover. Seus esforços, porém, duravam pouco, ficavam sem fôlego, a mente deles vagava, o cérebro parecia girar, tudo ficava escuro diante de seus olhos. Não podiam continuar. Nunca vi alguém que alcançasse sucesso pessoal naqueles dias, pois estavam lutando contra o próprio Deus. Ninguém precisava interrompê-los. Simplesmente orávamos e o Espírito Santo fazia o resto. Queríamos que o Espírito controlasse tudo. Ele os confundia logo. Eram carregados para fora espiritualmente mortos. Em geral, humilhavam-se até o pó, passando pelo mesmo processo pelo qual passáramos.
Em outras palavras, eram esvaziados de si mesmos. Depois viam-se com todas as suas fraquezas e com humildade de criança confessavam tudo. Deus os pegava então e transformava-os poderosamente pelo batismo do Espírito. O velho homem morria com todo o seu orgulho, arrogância e boas obras. No meu caso, passei a não me suportar. Supliquei a Deus que colocasse uma cortina entre mim e meu passado, de tal forma que apagasse até mesmo as minhas derradeiras ações. O Senhor me disse para esquecer cada boa ação, como se nunca houvesse acontecido, assim que fosse realizada, e que prosseguisse adiante como se nunca tivesse feito nada para Ele, a fim de que minhas boas obras não se tornassem numa armadilha voltada contra mim mesmo. Víamos coisas maravilhosas naqueles dias. Mesmo homens muito bons passavam a sentir desprezo por eles mesmos, quando se viam na luz mais clara de Deus. Os pregadores é que custavam a se entregar. Tinham muito para entregar à morte. Tanta fama e boas obras, quando, entretanto, Deus finalizava sua obra neles. Com alegria viravam uma nova página e começavam outro capítulo. Portanto, havia uma razão para eles lutarem tanto. A morte não é uma experiência agradável e os homens fortes custam a morrer. O irmão Ansel Post, um pregador batista, estava sentado numa cadeira no meio da sala durante uma reunião noturna. De repente veio sobre ele o Espírito. Deu um salto e começou a louvar a Deus em línguas e a correr de um lado para o outro, abraçando tantos irmãos quanto possível. Estava cheio do amor de Deus. Mais tarde foi para o Egito como missionário. Vejamos seu próprio testemunho a respeito do ocorrido. Subitamente, como no dia de Pentecostes, enquanto eu estava sentado a uns 4 metros do pregador, o Espírito Santo veio sobre mim e literalmente me encheu. Parecia que eu fora suspenso, pois no mesmo instante estava de pé gritando: "Louvado seja Deus!" Imediatamente comecei a falar noutra língua. Eu não teria ficado mais surpreso se no mesmo momento alguém tivesse me dado $1 milhão. Depois que o irmão Smalley convidou sua congregação a voltar e prometeu-lhe plena liberdade no Espírito, escrevi o seguinte: a Igreja do Novo Testamento recebeu o seu Pentecostes ontem. Foi maravilhoso. Homens e mulheres ficaram prostrados diante da quantidade de poder que havia no local. Uma atmosfera celestial invadiu todo o ambiente. Eu nunca antes ouvira cantar daquela maneira. Era uma melodia que parecia vir direto do trono de Deus. No jornal Christian Harvester, escrevi na mesma data: na Igreja do Novo Testamento, uma jovem muito requintada ficou durante horas prostrada no chão. De vez em quando, os mais belos cantos celestiais saíam de sua boca, subiam até o trono de Deus e depois morriam numa melodia que não era terrena. Cantava: "Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!" Na casa inteira, homens e mulheres choravam. Um pregador estava deitado com o rosto no chão, morrendo. O Pentecoste havia chegado. Tivemos diversas noites de orações na Igreja do Novo Testamento, mas o pastor Smalley nunca recebeu o batismo com o dom de falar em línguas. Era uma posição difícil para ele. Tudo era novo. Então o diabo fez o máximo para difamar e destruir a obra. Mandou espíritos malignos para assustar o pastor e levá-lo a rejeitar aquele trabalho do Senhor. Contudo, o irmão Smalley era o Moisés de Deus escolhido para levar o povo até o Jordão, apesar de ele mesmo nunca tê-lo atravessado. O irmão Simon foi quem os liderou na travessia. No entanto, por mais estranho que pareça, Simon também não falou em línguas até depois de a missão Azusa ter sido aberta já havia algum tempo. Muitos irmãos entraram antes dele. Todos os que recebiam esse batismo falavam em línguas.
Características do avivamento: imperfeição, oposição e domínio do Espírito. Muitos se atrapalharam no princípio do avivamento em Azusa por causa da natureza dos instrumentos que Deus usava. Escrevi o que se segue. Alguém disse que não é quem pode preparar a maior fogueira, mas quem pode acendê-la primeiro que vai iluminar todo o país. Deus não pode esperar um instrumento perfeito surgir, pois estaria esperando até agora. Lutero mesmo declarou que era um rude lenhador com o papel de cortar árvores. Os pioneiros são homens assim. Deus também tem homens refinados, que vêm depois para cortar e arrumar a madeira de forma simétrica. Uma carga de dinamite não produz o produto final, mas ajuda a soltar as pedras que depois serão transformadas em monumento pelas mãos talentosas do escultor. Muitos altos dignatários da Igreja Católica Romana, no tempo de Lutero, estavam convencidos de que seria necessária uma reforma e consideravam que ele estava no caminho certo, mas declararam em resumo não poder aceitar que essa nova doutrina viesse de origem tão insignificante, que fosse um monge, um simples monge que presumiu nos reformar todos, disseram eles. É o que não podemos tolerar. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? João 1:46. Mesmo na melhor forma possível, a humanidade caída é algo extremamente peculiar, despedaçada e imperfeita. Temos este tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Na fase embrionária de todas as novas experiências, devemos presumir a ocorrência de muitas falhas humanas. Há sempre muitos espíritos rudes, impulsivos e mal equilibrados entre os primeiros a serem atingidos por um avivamento. Além disso, nossa compreensão do Espírito de Deus nessa fase é tão limitada que tendemos a errar ocasionalmente por não reconhecer tudo que realmente vem de Deus. Só podemos compreender o quadro completo à medida que somos iluminados pelo Espírito. Julgamentos precipitados são sempre perigosos. Nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4:5. O grupo usado na missão Azusa para quebrar a cerca foi o bando de Gideão, que abriu o caminho da vitória para os que vieram depois. Escrevi ainda em 1º de agosto de 1906. O Pentecostes chegou a Los Angeles, a Jerusalém americana. Toda seita, credo e doutrina debaixo do céu encontra-se em Los Angeles. Assim como todas as nações são representadas aqui. Muitas vezes fui tentado a duvidar de que minhas forças resistiriam até o fim. O peso de oração tem sido muito grande, mas desde a primavera de 1905, quando tive a primeira visão e recebi um fardo para carregar em oração, nunca tive dúvida quanto ao resultado final. Os homens em todos os lugares estão com a alma perturbada e o avivamento com seus fenômenos sobrenaturais é o assunto do dia. Grande oposição também se manifesta. Os jornais são muito venenosos, injustos e inverídicos nos seus pronunciamentos. Os pseudo-sistemas religiosos também estão lutando fortemente, mas a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Isaías 28:17. Seus esconderijos estão sendo descobertos. Um riacho purificador está passando pelo meio da cidade. A palavra de Deus prevalece. A perseguição está forte. A polícia chegou a ser chamada para acabar com as reuniões. A obra foi atacada também pelos espíritos fanáticos, facilmente encontrados nesta cidade. Deus e Satanás se encontram num tremendo embate. Pouco podemos fazer além de orar e observar. O Espírito Santo mesmo está tomando a liderança, deixando toda a liderança humana de lado. Ai dos homens que ficam no caminho, procurando de modo egoísta mandar ou controlar. O Espírito não aceita interferências desse tipo.
Os instrumentos humanos nem chamam a atenção em geral, mas a nossa mente e o nosso coração estão voltados para Deus. As reuniões estão repletas. Há grande excitação entre aqueles que não são espirituais ou que não são salvos. Todas as falsas religiões debaixo do céu encontram-se representadas aqui. A não ser a velha Jerusalém, não há nada igual no mundo. Ela está no lado oposto do mundo, em condições naturais muito semelhantes. Todas as nações são representadas como em Jerusalém, milhares vindo de todas as partes do país e de muitos lugares do mundo, mandados por Deus para estar no Pentecostes, levarão o fogo para todo o globo. O zelo missionário está atingindo sua temperatura máxima. Os dons do Espírito estão sendo derramados. A armadura da igreja restaurada. Verdadeiramente estamos nos dias da restauração. Os últimos dias, que são dias maravilhosos, dias gloriosos, mas terríveis para os que continuam resistindo. São dias de privilégio, responsabilidade e perigo. Os demônios estão sendo expulsos, os doentes curados. Muitos são abençoados com a salvação, restaurados e batizados com o Espírito Santo e poder. Heróis estão sendo erguidos, os fracos estão fortalecendo-se no Senhor. Os corações humanos estão sendo vasculhados como uma vela acesa. É uma época de grande peneiração. Não só de ações, mas também de motivos interiores secretos. Nada pode escapar aos olhos do Senhor, que a tudo perscruta. Jesus está sendo levantado, o seu sangue magnificado e o Espírito Santo homenageado mais uma vez. O poder de Deus se manifesta com muita intensidade para prostrar as pessoas. É essa a principal causa de resistência por parte daqueles que se recusam a obedecer. O trabalho é para valer. Deus está conosco com grande autenticidade. Não ousamos pensar em ninharias. Homens fortes permanecem prostrados durante horas, sob o poder de Deus, como grama cortada. O avivamento será mundial, sem dúvida.